Eu quero, com muita alegria, cumprimentar todos com a paz do Senhor. Sem perca de tempo, eu quero convidá-los a que leiamos um texto sagrado, encontrado no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Se os irmãos puderem, todos nós nos posicionarmos em pé, em reverência à palavra. Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo. Enquanto você localiza o texto, eu quero tornar pública a minha gratidão a Deus pela oportunidade, pelo privilégio de, nesta noite, servir a nossa convenção, trazendo uma porção da sua palavra ao coração dos obreiros de toda a igreja. Eu quero tomar liberdade como último orador desta convenção, agradecer à pessoa do nosso presidente pela oportunidade, a nós facultada, pregadores desta AGO, aos demais oradores que contribuíram com profundas mensagens para a edificação da Igreja de Cristo e também do nosso ministério. Deus continue abençoando os demais pregadores que fizeram uso desse microfone e trouxeram a mensagem do céu aos nossos corações. Especialmente a minha pessoa, pelo fato de que sou da casa, sou daqui. Pastor Jefté, além de meu presidente convencional, também é o meu pastor, presidente, e eu quero fazer menção de um fato de que, precisamente, há 10 anos atrás, eu estava sentado na última fileira, participando de uma AGO, e hoje eu estou pregando no encerramento de uma AGO. Obrigado, meu presidente. Eu lhe amo, você sabe disso. Deus continue abençoando a nossa mesa diretora, a nossa igreja, esta convenção que tem prestado um grande trabalho evangelístico e social, não apenas ao estado do Maranhão, mas ao Brasil. Isaías, capítulo de número 6, a partir do primeiro versículo, quem encontrou, diga: eu vou para o céu. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os meus lábios, tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei?
quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tome o seu assento com toda liberdade para adorar ao Senhor. Queridos, Isaías capítulo de número 6, precisamente o verso de número 8, traz ao nosso conhecimento o momento do chamado e da vocação missionária de Isaías, vocação missionária ou profética. Todavia, eu preciso lembrar-lhes que o capítulo de número 6, embora o verso de número 8 traga de forma enfática o chamado de Isaías, porém a espinha dorsal, o assunto central, ou o centro de gravidade do capítulo de número 6, não é essencialmente o seu chamado ou a sua vocação. Na verdade, a vocação e o chamado de Isaías é apenas um desdobramento, é o resultado de algo que acontece dos versos de número 1 até o verso de número 7. Tanto é que o verso de número 8 inicia-se com as seguintes palavras: depois disto, ouvi a voz do Senhor. A pergunta seria: depois de que Isaías ouviu a voz de Deus? A resposta é que antes de Isaías receber o chamado, antes de Isaías ser escolhido para ser profeta, primeiro ele recebe um tratar de Deus na sua alma, na sua espiritualidade. E como resultado desse agir de Deus na sua espiritualidade, isso reverbera também na sua moralidade. E isso nós veremos na sequência do texto. Primeiro, Isaías tem um encontro com a graça perdoadora e salvadora de Deus. E quando isso acontece? Isso acontece no ano da morte do rei Uzias, e isso é um fato importante porque Uzias era tio de Isaías. Isso quer dizer que Isaías usufruía de uma posição política, social, privilegiada diante da sociedade pelo fato de pertencer possivelmente ao alto escalão do governo do seu tio ou à alta sociedade. Mas é diante da morte do seu tio, onde há um vácuo de segurança institucional, política e financeira, que Deus aparece a Isaías. As incertezas a respeito do seu futuro e da sua vida fazem com que Isaías pegue a sua Bíblia e vá buscar uma resposta de Deus no culto, porque é assim que crente faz. Crente, quando precisa de uma resposta, vai adorar a Deus. Vem ao culto, vem adorar. Mas quando Isaías vem ao templo, quando Isaías vem adorar, Isaías não entra no templo. E eu preciso lembrar-lhes de como acontecia o culto no Antigo Testamento. O adorador não adentrava no pátio, muito menos no lugar santo, muito menos no Santo dos Santos. Isso quer dizer que Isaías, quando traz a sua oferta, ele está do lado de fora do pátio, está do lado de fora, juntamente com todos aqueles que trouxeram a sua oferta para adorar. Dali em diante, o levita preparava a oferta, entregava para o sacerdote, e o adorador, o ofertante, ficava do lado de fora, tão somente assistindo o culto acontecer. Essa é a cena. Esse é o ambiente em que Isaías está, diante do templo, vendo a sua oferta sendo queimada, do lado de fora. Mas é do lado de fora do templo que Isaías viu a glória de Deus. E eu preciso dizer para você que Isaías, do lado de fora,
viu aquilo que ninguém viu do lado de dentro. Eu vou repetir mais uma vez. Isaías do lado de fora viu aquilo que ninguém viu do lado de dentro. Isaías estava do lado de fora do templo, mas Isaías estava do lado de dentro do culto, porque uma coisa é entrar no templo e outra coisa é entrar no culto. E eu pergunto, quantos vieram para o culto nessa noite? Isaías está do lado de fora, quando de repente o cenário muda diante dos seus olhos. Aquilo que era altar, aquilo que era templo, de repente se transforma em um alto e sublime trono. Por que é que Deus se apresenta para Isaías assentado em um alto e sublime trono? Porque de trono Isaías entendia muito bem. Ele era sobrinho do rei, ele tinha acesso à sala do trono. E Deus é pedagógico. Deus fala segundo a nossa capacidade de interpretação, de entender a mensagem. Se Deus se apresentasse para Isaías montado em um cavalo branco, não faria sentido algum. Isaías entendia o que era trono. É por isso que Deus se apresenta para Isaías assentado em um alto e sublime trono. Porque Deus está dizendo para Isaías que, muito embora o trono de baixo estava vazio, todavia o trono de cima estava ocupado. Tem alguém recebendo essa palavra? Levanta a mão que eu vou profetizar. Às vezes aqui embaixo está tudo bagunçado, mas lá no céu Deus está sentado em um alto e sublime trono, governando milimetricamente cada palmo da tua história e dizendo para você que Ele não perdeu o controle de tudo. Mas não é qualquer trono. O texto diz que é um alto e sublime trono. Porque diante do trono do tio, Isaías se sentia importante, mas diante do grande trono de Deus, Isaías vai se sentir pequeno. É impossível se aproximar do trono de Deus e se sentir grande. É impossível você se aproximar de Deus e se sentir importante, porque a grandeza do trono nos constrange. A grandeza do trono revela a nossa pequenez. Eu aprendo com Isaías que quanto mais eu me aproximo de Deus, menor eu me sinto. E se você conhece alguém que se acha grande, é porque está distante do trono. Quanto mais perto do trono, menor você se sente. Quanto mais perto do trono, a glória é dele, o senhorio é dele, o poder é dele. Essa é a primeira lição que Isaías vai entender. A segunda lição que Isaías vai entender é que Deus, além de Senhor, Deus além de Rei soberano, Deus também é santo. E Deus não é qualquer santo. Deus é profundamente santo. Deus é infinitamente santo. Deus é tão santo, mas tão santo, que os serafins, que são os seres mais santos, que assistem diante da face de Deus, não têm a audácia e a coragem de olhar na face dele. Os serafins são santos, mas não olham na face de Deus. Aliás, diante da face de Deus, eles baixam o rosto, cobrem a face com as asas, e um, olhando para o outro, diz: o que é que você acha daquele que está sentado no trono? E eles dizem: santo, 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 santo. Levanta as duas mãos. Só quem concorda que ele é santo, só quem concorda que ele é santo, só quem concorda que ele é santo. Em cima os serafins adoram, aqui embaixo a igreja também concorda que ele é santo. Só quem concorda que ele é santo, um minuto de adoração. Urabadagashura mandagai. Ela era mandagai. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. A santidade de Deus constrange Isaías.
Porque o crente mais santo desta convenção, diante da santidade de Deus, se torna o maior pecador. A santidade de Deus é um espelho que revela as nossas fraquezas. Isaías vai entender que quanto mais eu vejo santidade em Deus, mais pecado eu vejo em mim. Não há nenhum ato de justiça da nossa parte digna de elogios do Senhor. Não existe nada em nós. Tudo é graça. Tudo é misericórdia. Isaías vai entender que diante de um Deus santo, a justiça é iminente. Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que será consumido pela ira de Deus, porque nenhum pecador esteve diante de Deus e permaneceu de pé. Uzá tocou na arca e morreu. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho e morreu. Se Uzá morreu, Nadab e Abiú morreu, Moisés não pôde ver a face de Deus, porque Deus é santo. Por que é que Isaías vê a face e não morre? É aqui que está o segredo. É graça. É graça. Você só está vivo por causa da graça. Não, levanta a mão só quem depende da graça. As duas, eu estou sentindo graça dele. Isso, levanta por um minuto. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Só está vivo por causa da graça. Não é mérito, é graça. Não é talento, é graça. Não é competência, é graça. Sabe aquele dia que você quase morreu? Sabe aquele dia que por um triz o carro não matou você? Sabe aquele dia que você até botou a corda no pescoço, mas o Espírito bradou na tua alma dizendo: ainda vale a pena lutar. É graça. E como é que essa graça se manifesta? Essa graça se manifesta quando o pecador é sincero. E grave essa frase: Deus prefere um pecador sincero do que um religioso hipócrita. Deus sabe que não tem supercrente. Deus sabe que não tem super-herói. Talvez você chegou aqui querendo entregar credencial. Talvez você chegou aqui dizendo: será a última convenção. Mas eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração essa noite. A graça vai te colocar de pé de novo. Isaías é sincero. E como é sincero? E olhe para cá. Isaías não é apenas sincero para falar que é pecador. Isaías é tão sincero que falou o seu pecado. Ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. E olhe para cá. Quando Isaías diz que é um homem de lábios impuros, ele não está dizendo que é apenas um homem que profere palavras de baixo calão. Não é apenas um homem que conta piadas imorais. Isaías é alguém que usa a língua para matar. O maior pecado de Isaías era a língua. Isaías gostava de uma fofoca. Uma mulher fuxiqueira é feia, mas um homem fuxiqueiro. E obreiro? Obreiro fuxiqueiro não serve para obra. Passa o dia todo nos grupos do WhatsApp caçando para falar mal da vida de alguém. E depois quer pregar a Bíblia no culto. Como é que prega a Bíblia? Você passou o dia inteiro caçando meio de falar da vida alheia. O que é que vai pregar no culto à noite para a igreja, se não teve tempo para orar? Passou o dia inteiro olhando a vida dos outros na internet. Levanta a mão que eu estou sentindo graça dele aqui essa noite. Não, levanta as duas. Pede.
Levanta as duas mãos, que eu estou sentindo graça dele aqui nessa noite. É exatamente no teu defeito que a brasa vai tocar. É exatamente no teu ponto fraco que Deus vai te curar. É exatamente aonde você mais peca que Deus vai te levantar. É aonde mais você precisa que a brasa vai tocar. O maior defeito de Isaías era a língua. É aí que o anjo desce, pega a brasa e toca nos seus lábios, e disse: isso tocou os teus lábios. Mas olhe para cá, o anjo não pega a brasa com a mão. Embora a palavra serafim signifique aquele que arde em fogo, embora serafim é aquele que está tão próximo de Deus, que arde diante da presença de Deus, porque Deus é fogo consumidor. Porém o serafim, que é fogo, não vai pegar na brasa que é de fogo, ele vai usar um alicate. Pastor, por que o serafim não pega a brasa com a mão? Olhe para cá, porque essa brasa banhada com o sangue do cordeiro sobre o altar é muito perigosa para o serafim. Por quê, pastor? Essa brasa é símbolo da graça, e graça não serve para anjo, graça não serve para arcanjo, graça só serve para você. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: graça não serve para serafim, para querubim e nem para anjo. Só para você. Salta dessa cadeira e fica de pé comigo em nome de Jesus. Consegue pegar na mão desse crente da direita e da esquerda? Por gentileza, pegue na mão dele, pegue na mão dela. Fecha até o corredor aí. É graça. Levante a mão dele, levante a mão dela. É graça. É graça. É graça. É graça. É graça. Ai, recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça. Recebe graça, porque é de graça. Seja banhado pela graça, seja tocado pela graça, seja cheio da graça, seja abraçado. Pega, 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 pega. Seja tocado pela graça. Adora, vai. Adora, vai. Adora, vai. Tem alguém recebendo o toque da brasa aí? Vai, toca. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Toca. Pega, vai. Pega, vai. Recebe dessa graça.
Recebe dessa graça. Eu fiquei pensando no que eu te daria, pelos benefícios que tem feito a mim. É graça. O ouro do mundo não te pagaria. É graça. E como eu te daria o que pertence a ti? Não posso te dar o que já é teu, mas eu posso tomar uma decisão. Eu vou te adorar pro resto da vida e entregar pra sempre o meu coração. Eu sei que não mereço ter o teu carinho. Já tem gente se reconciliando. É eu graça. Também reconheço. É graça. Ela bacandarai. Que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Ora bacandara gachandara. Olhe para cá. Olhe para cá. Levanta a mão direita. Levanta a mão esquerda. Eu preciso liberar tudo que o céu está colocando no meu coração aqui. Nesse dia, Deus usou um anjo para tocar nos lábios de Isaías. Mas hoje aqui, Ele vai usar você para tocar na vida desse crente que está aí do teu lado. Se eu sou profeta e a palavra do Senhor na minha boca é verdade, recebe brasa na palma da tua mão agora. Pega, 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 pega. Abraça, 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 abraça. Vai, abraça alguém. Mas eu te amo. Seja amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão me concedeu, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu. Amar, Ele me amou, perdão, pecados Ele apagou, a vida Ele me deu, te deu. Sei que não mereço ter o teu carinho. Eu também reconheço que eu sou fraquinho, mas eu te amo. Eu te amo. Consegue dar um abraço em alguém? Consegue dar um abraço em alguém? Abrace alguém aí que está do seu lado e diga para ele: é pela graça, vai. Somos movidos pela graça. Abraça ele aí e fala: somos movidos pela graça. Abraça pelo menos 3. Profetiza para ele: é graça, é graça, é graça. Olha lá. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, que sopra nessa casa, que enche essa igreja.
Baixinho, que eu quero ouvir só a igreja sendo tocado pela brasa. Barulho de quem está sendo tocado pela brasa. Olhe para cá. Tem duas pessoas aqui. E já que tem duas, eu quero franquear com toda a liberdade, meu presidente. Se tem mais alguém que queira se reconciliar. Se tem mais alguém que queira se reconciliar. Eu te espero aqui. Se tem mais alguém, eu te espero. Se tem mais alguém, eu te espero. O céu está falando aí com alguém. Lá na galeria, desce porque eu te espero. Você só está vivo por causa da graça. Eu espero. Estenda as mãos para cá. Se isso aqui não for o Espírito Santo, não sei o que é mais. Aleluia. Senhor, te apresentamos estas vidas que estão aqui se reconciliando contigo. Toca com a brasa da graça. Perdoa os pecados. Escreve o nome no livro da vida. Que sejam a partir de hoje tomados e movidos pelo teu Espírito e pela tua graça. Assim nós te oramos e te agradecemos em o nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Pai do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por estas vidas? Marido, mulher.